Alunos e alunas, estudantes de Química, bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Novamente, eu foco junto a vocês, alunos, que estamos vivenciando metodologias ativas de aprendizagem, onde nesse momento vamos trabalhar com sala de aula invertida. Como assim sala de aula invertida? Ora, inicialmente você estuda, independente da presença da sala de aula, você em seu celular, em seu smartphone, você pode estudar. Quando você estuda, você já constrói uma certa gama de conhecimento que te permite até ensinar para alguém, repassar para um colega seu aquilo que você já aprendeu. E quando você ensina, como consequência direta, você aprende. E o maior nível de aprendizagem, o maior nível de absorção, do conhecimento proposto acontece quando você ensina. Se você ensina, você aprende mais. E esse é o fundamento da sala de aula invertida. Bem, dentro desse contexto, nós vamos prosseguir estudando as teorias e modelos atômicos. Lembrando que essa videoaula ela é uma das ferramentas que te proporcionam fundamentação teórica para a nossa aula invertida. Você, aluno, recorda que em nosso vídeo anterior nós havíamos finalizado falando da teoria atômica de Dalton, e nós vimos que essa teoria de Dalton ela trazia um grande aspecto negativo. Ela não explicava a natureza elétrica da matéria. E, em função disso, foi necessário que, ao longo da história, o conhecimento do homem ele fosse ampliado, ok? Para se entender a natureza elétrica da matéria. Justamente dentro deste contexto é que nós iremos agora, nesta etapa, estudar a teoria atômica de Thomson. Vamos então ao nosso estudo. Bem, Thomson, ele hoje é conhecido como o responsável pela descoberta do elétron. E para nós trabalharmos o estudo da teoria atômica de Thomson, primeiramente precisamos ter uma visão acerca dessa descoberta do elétron. Isso será feito por intermédio do vídeo. No século XIX, inúmeros cientistas estudavam o fenômeno de condução de eletricidade nos gases. Em sua grande maioria, as pesquisas envolviam a aplicação de alta tensão em tubos de vidro preenchidos por gases, providos de terminais em suas extremidades denominadas ânodo e cátodo. Durante a execução dos experimentos, os cientistas perceberam um fato inesperado. A corrente elétrica era indicada no amperímetro mesmo quando havia apenas gás rarefeito no tubo. Querendo descobrir por que esse fenômeno ocorria, no ano de 1875, o físico-químico Hiram Crookes construiu um tubo curvo, produziu um certo grau de vácuo em seu interior e aplicou alta tensão em suas extremidades. Ao fazer isso, ele percebeu que uma determinada região do tubo apresentava uma luminescência esverdeada. Quando se reduzia, cerca de 100 vezes, a pressão dentro do tubo, visualizava-se uma mancha luminosa na extremidade oposta ao cátodo. Crookes concluiu que essa luminescência era algum tipo de radiação que partia do cátodo, indo em direção à parede oposta do tubo.
Em função disso, essas radiações foram denominadas raios catódicos. No entanto, Crookes não conseguiu determinar a natureza dos raios catódicos. No ano de 1887, o inglês J. J. Thomson realizou novas experiências que o levaram a concluir que os raios catódicos se propagavam em linha reta, pois originavam uma sombra quando um objeto era colocado no interior da ampola. Os raios catódicos, ao baterem em uma ventoinha mecânica colocada dentro do tubo, a faziam girar. Sendo assim, os raios catódicos possuíam massa e, consequentemente, eram matéria. O feixe de raios catódicos era repelido por um campo elétrico negativo, portanto os raios catódicos apresentavam carga elétrica negativa. Thomson é considerado o descobridor do elétron, porque lançou a hipótese de que esses corpúsculos negativos seriam partículas subatômicas, presentes em todos os tipos de átomos e, sendo portanto, constituintes universais da matéria. Diante de sua descoberta, Thomson propôs uma representação do átomo como uma esfera positiva, encrustada por pequenas esferas negativas, que seriam os elétrons. Bem, alunos, então vamos agora realizar uma análise acerca de tudo aquilo que traz este vídeo. Sendo assim, em que consiste a teoria atômica de Thomson? Vejamos. Para Thomson, o átomo era uma esfera de carga positiva, conforme ilustra essa imagem. Então, observe que, em princípio, o átomo, na visão de Thomson, ele traz dados do átomo de Dalton, no sentido de ser uma esfera totalmente preenchida por massa. Agora, essa esfera totalmente preenchida por massa tem uma massa de carga positiva. Então já é um acréscimo de Thomson, aquilo que Dalton anteriormente já havia afirmado. E nessa esfera positiva nós temos uma certa quantidade de minúsculas partículas de carga negativa, denominadas de elétrons, ok? Então, essa é a visão de Thomson acerca do átomo. Inclusive, segundo Thomson, esses elétrons, eles têm uma certa mobilidade, não é? No que se refere ao fato de esses elétrons, eles podem sair do átomo e passar para outro átomo, e passar para outro átomo e outro átomo. E essa transferência de elétrons de um átomo para o outro constitui a corrente elétrica, ok? Então, com essa proposta, Thomson já traz para o átomo a explicação das cargas elétricas na matéria, e ele traz para nível atômico, né, as explicações acerca de como ocorre, né, qual é o fundamento da corrente elétrica. Bem, quais são então os grandes méritos da teoria atômica de Thomson? Ora, essa imagem diz tudo por si só. Um dos grandes méritos da teoria atômica de Thomson foi associar ao átomo a natureza elétrica da matéria. Thomson foi o primeiro a explicar a nível de átomo o fenômeno da eletricidade. Okay? Então temos aqui uma bela imagem que mostra repercussões, né, da teoria atômica de Thomson. Lembrando que o homem já conhecia a corrente elétrica, já utilizava a corrente elétrica antes de Thomson. Mas Thomson entra no panorama científico explicando o que caracteriza essa corrente elétrica. Bem, essa imagem não é uma imagem tão interessante, mas eu planejei essa imagem na minha videoaula apenas para ter o alerta que não se brinca com
eletricidade. É necessário, logicamente, o máximo cuidado, zelo e respeito pelo fenômeno corrente elétrica. Bem, na sequência, nós vamos falar agora sobre o modelo atômico de Rutherford. É fundamental, aluno, que você tenha a visão de que Rutherford ele era um aluno de Thomson, ok? E na sequência dessa videoaula, você verá que Rutherford ele planejou um experimento onde originalmente esse experimento ele tentava fortalecer as ideias de átomo propostas por Thomson, ok? O Rutherford, como aluno de Thomson, ele estava investigando melhor, né, a teoria atômica proposta pelo seu professor Thomson. Vamos então entrar a fundo nesse estudo. Bem, para que você entenda o modelo atômico de Rutherford, né, você precisa inicialmente ter uma visão muito clara acerca do experimento proposto por Rutherford. Eu digo proposto porque ele elaborou, ele planejou o experimento, mas não realizou o experimento, até porque ele sabia que a radioatividade que foi usada nesse experimento poderia fazer mal à sua saúde. Então ele achou melhor pedir para alguns de seus amigos cientistas realizarem experimentos e conduzirem até ele os relatórios do experimento. Assista atentamente nosso vídeo. Em 1910, Rutherford realizou um experimento bombardeando uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa emitidas por uma fonte radioativa, observando os seguintes comportamentos das partículas. Uma quantidade muito pequena de partículas não atravessava a lâmina e voltava. A grande maioria atravessava a lâmina sem sofrer desvios, e algumas sofriam desvios ao atravessar a lâmina. Para explicar essas observações, Rutherford imaginou que os átomos de ouro fossem constituídos de uma região pequena e maciça e positiva, que não permitia a passagem de partículas alfa, e de uma região periférica negativa, praticamente sem massa, pela qual passavam as partículas. O núcleo do átomo foi descoberto quando um feixe de partículas, carregadas positivamente, emitidas a partir de uma fonte radioativa, foi apontado para uma tela fluorescente. As partículas se chocaram contra a tela fluorescente, fazendo-a brilhar. Quando uma folha muito fina de ouro foi colocada entre a fonte radioativa e a tela fluorescente, observou-se que algumas poucas partículas foram desviadas para o lado. Ocasionalmente, algumas partículas foram desviadas diretamente para trás da folha de ouro, mas quase todas atravessavam a folha de ouro, como se a mesma não estivesse lá. Os cientistas concluíram que o átomo deveria ser, principalmente, espaço vazio, uma vez que a maioria das partículas atravessava a folha de ouro. Para que algumas partículas voltassem, o átomo deveria apresentar uma pequena massa central, carregada positivamente, que eles chamaram de núcleo. Bem, estimado aluno, antes que nós possamos analisar os dados observados
nesse vídeo, eu acredito ser fundamental deixar bem claro que eu não sou o criador desses vídeos, ok? Na verdade, esses vídeos eu encontro na rede, na internet, no YouTube eu baixo os vídeos, certo? Esses vídeos não estão em português, isso dificulta a compreensão dos alunos, então eu baixo os vídeos, retiro o áudio original, mas eu pego esse áudio original e jogo no Google Tradutor. Então o Google Tradutor ele traduz aquele áudio transformando-o em texto. Então eu copio esse texto e colo em outro programa que transforma o texto em áudio. Depois eu pego esse áudio e jogo de volta em nosso vídeo e eu saio quebrando aquele áudio e encaixando dentro do tempo real das imagens, tá certo? Mas não sou eu realmente o detentor da criação das animações que aparecem neste vídeo, e sob orientação de alguns colegas meus, eu percebi ser necessário deixar bem claro esses pequenos detalhes. Bem, mas vamos agora avançar em nossas análises. Bem, então o vídeo deixou bem claro o seguinte, que segundo Rutherford, o átomo ele não tem uma massa uniformemente distribuída, ok? Segundo Rutherford, a massa do átomo está concentrada em um pequeno núcleo. Inclusive, aluno, esse núcleo ele tem um raio que pode ser cerca de 100 mil, ou 10 mil a 100 mil vezes menor que o raio do próprio átomo. Então esse desenho não está sob escala, ok? Esse núcleo é infinitamente menor do que todo o átomo, certo? E por que o Rutherford disse que a massa estava concentrada em um núcleo? Porque você observou naquele vídeo que a radiação alfa, ela ora atravessava o átomo e ora ela batia e voltava. E observe, na teoria atômica de Thomson, a massa estava espalhada uniformemente no átomo. E essa massa espalhada no átomo não permitiria ao átomo rebater, fazer voltar, barrar a radiação. Para entender que o átomo é capaz de fazer radiação bater e voltar, era preciso entender que havia uma região estupidamente densa. Então, Rutherford propõe alterações à teoria atômica do seu professor Thomson, não é? Ele entra aqui afirmando que aquela massa do átomo de Thomson, ao invés de estar espalhada em toda a extensão do átomo, essa massa estaria concentrada em uma região cerca de 10 mil a 100 mil vezes com raio menor. Então seria tão concentrado em massa que seria capaz de fazer a radiação alfa bater e voltar. É bom lembrar, aluno, que na época em que Rutherford percebeu isso, ele achou isso incrível, porque o homem não concebia a possibilidade de uma lâmina de ouro tão fina fazer a radiação bater e voltar. Você sabe que para barrar a radiação, nós usamos paredes grossas de chumbo e de concreto. Então, se paredes grossas de chumbo e concreto são elas que barram a radiação, como é que poderia uma lâmina tão fina de ouro barrar a radiação? Tudo bem que foi pouca radiação que bateu e voltou, mas algo naquela lâmina fez a radiação bater e voltar. Rutherford, ele disse inclusive para um jornal da época que ele comparava esse fenômeno ao seguinte fato: imagine que você pegue uma folha de papel ofício e coloque diante de você, e alguém pegue um canhão e dê um tiro de canhão contra você. Imagine que aquela bomba, a bala do canhão, ela bata na folha de papel ofício e volte sem machucar você. Bem, essa ideia é absurda, mas foi assim que Rutherford se referiu nos jornais da época, para as pessoas entenderem o quão incrível foi o resultado daquele experimento, onde radiação bateu em uma lâmina tão fina de ouro e voltou. Então, Rutherford, para explicar esse fato, afirma que a massa está concentrada em um núcleo, e em torno desse núcleo nós temos um grande vazio, onde estariam os elétrons
Vazio esse chamado de eletrosfera. Então nós temos o núcleo, né? O núcleo do átomo, e nós temos essa região periférica chamada eletrosfera. Você consegue perceber, aluno, aqui alguns detalhes. Observe que, se nós falarmos em termos de massa do átomo, a massa do átomo está no núcleo do átomo. Se nós falarmos em tamanho do átomo, se nós falarmos em volume do átomo, esse volume está associado à eletrosfera, ok? A eletrosfera tem enorme volume, mas não tem massa. O núcleo tem um pequeno volume, mas concentra praticamente toda a massa deste átomo, ok? Avançando, observe que o nosso núcleo atômico, ele tem as partículas positivas, denominadas prótons. Em uma outra videoaula, nós vamos estudar como se deu a descoberta desses prótons, ok? Não nessa aula aqui. Além dos prótons, o núcleo, ele tem outro tipo de massa que não teria carga alguma. O meu cuidado na forma de falar se refere ao fato de que Rutherford não conhecia realmente que outro tipo de massa seria esse presente no núcleo. Escute, aluno, nessa imagem está mostrando que o núcleo, ele tem nêutrons, partículas sem carga, mas não foi Rutherford que descobriu os nêutrons. Mas Rutherford, ao descobrir o núcleo e afirmar que o núcleo teria partículas positivas, ele afirmou que para esse núcleo ser estável, deveria existir um outro tipo de massa dentro do núcleo, massa essa sem carga, ok? Apenas muito posteriormente é que James Chadwick ele veio a comprovar essas massas no núcleo, além dos prótons, os nêutrons. Então, o Rutherford ele não é responsável pela descoberta dos nêutrons, mas na sua proposta de átomo, o núcleo, né, ele tem margem para a existência de outro tipo de massa, tá certo? Então, para Rutherford, o núcleo tem partículas positivas e uma outra massa dentro do núcleo que não teria carga, e essa massa que não tem carga é grande responsável pela estabilidade desse núcleo. Na sequência, você percebe que a eletrosfera ela é dotada dos elétrons que têm carga negativa, e inclusive esses elétrons nesse vazio, esses elétrons nessa periferia do átomo, também justificam a facilidade que os elétrons têm de saírem de um átomo para o outro, ok? Então, se o elétron estivesse preso no núcleo, não sairia facilmente. Mas ao dizer Rutherford que o elétron está na eletrosfera, ele abre margem para que você entenda porque os elétrons eles fluem, eles saem com facilidade deste átomo. Bem, acontece que haviam algumas inconsistências no modelo atômico de Rutherford. Ou seja, mesmo sendo uma grande evolução em termos de conhecimento sobre matéria, mas haviam pontos que Rutherford não conseguia explicar. Por exemplo, segundo Rutherford, cada elétron gira livremente em torno do núcleo. Ok? O elétron gira. Apenas como exemplo, para você entender essa ideia de Rutherford, de que elétrons giram, eu vou pedir para você observar nessa videoaula o movimento específico desse elétron. Aluno, todos os elétrons se movimentam, ok? Mas eu quero que você observe o movimento desse elétron em particular. Vamos lá? Bem, essa é a proposta do Rutherford. Elétrons, eles giram em torno do núcleo, ok? Observe aí o movimento do elétron, certo? Na verdade, todos os elétrons, segundo o Rutherford, têm esse movimento. E a questão que nós lançamos aqui é a seguinte: Rutherford ele não consegue explicar como o elétron se mantém nesse movimento sem gastar energia e, consequentemente, sem cair no núcleo do átomo, ok? Porque se você observar a física mecânica clássica,
Uma partícula em movimento circular, ela gasta energia, certo? E se a energia é gasta, a energia iria diminuindo e o elétron não iria sustentar esse movimento, ele iria cair no núcleo. Não é? Então, assim, o Rutherford não conseguia explicar porque esse elétron não caía nesse núcleo aqui, não é? Sendo essa uma inconsistência do modelo atômico de Rutherford. Bem, apenas fortalecendo essa questão da inconsistência, vamos ver esse texto proposto aqui ao lado. Segundo a física mecânica clássica, o movimento circular do elétron levaria a uma perda de energia. Então o elétron teria uma redução de velocidade e, consequentemente, ele não conseguiria manter aquele mesmo tipo de movimento circular e haveria a queda desse elétron sobre o núcleo do átomo, conforme a animação que nós veremos agora. Então, essa animação ela mostra que, mantendo o modelo atômico de Rutherford, mantendo as palavras dele, o átomo deveria ter esse comportamento aqui. Observe o elétron se movimentando, né? Estou aqui acompanhando com você o movimento do elétron e observe que em um certo momento ele começa a perder energia e vai mudando o seu movimento e acaba por cair no núcleo. Puxa, que imagem trágica! Então, o modelo de Rutherford não explicava por que isso não acontecia. O Rutherford sabia que o que aconteceu nessa animação não iria acontecer, ok? Mas ele não sabia explicar. Apenas em 1913, o cientista Niels Bohr, tomando por base os estudos publicados em 1900 por Max Planck, não é? Gente, com relação a 1913, Niels Bohr, é bom lembrar que o modelo de Rutherford ele foi proposto em 1911, certo? Mas só em 1913 é que algum cientista conseguiu explicar porque o elétron não cai no núcleo. Esse alguém foi Niels Bohr, tomando por base, né, os estudos publicados por Max Planck em 1900. Né? Ele conseguiu explicar então o comportamento do elétron, tomando por base uma outra física, a física quântica, que não fará parte do nosso estudo neste ano, ok? Bem, aluno, sendo assim, nós vamos finalizar esta videoaula anunciando que na próxima videoaula nossa nós vamos estudar o modelo atômico proposto por Bohr, que surgiu para explicar as deficiências do modelo atômico de Rutherford, ok? Bem, alunos, então eu finalizo esse vídeo deixando para você uma mensagem. Seja você mesmo o protagonista de sua aprendizagem. Não espere o acontecer da aula para construir, né, os primeiros níveis de conhecimento acerca da temática. Estude, analise essa videoaula, elabore os seus resumos, comece a construir o seu conhecimento e use aquilo que você já construiu para realizar um debate em nossa próxima aula, ok? Então, aluno, te agradeço muito pela participação, certo? E encontro você em nossa próxima videoaula. Obrigado, aluno e aluna de Química.